Polícia Rodoviária Federal autua mais de 800 motoristas em 4 dias de operação. E você vai ver ainda. Polícia acredita que bebê que morreu por maus tratos já vinha sofrendo agressões. Em Cidade Ocidental, polícia prende corretor de imóveis suspeito de aplicar estelionato. Produtor rural precisa ficar atento. Está na hora de aplicar a segunda dose contra a febre aftosa. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A Operação Finados da PRF terminou essa madrugada com números assustadores de infrações. Apesar das multas e dos acidentes, ninguém morreu nas rodovias federais, que cortam o entorno do DF. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em acidentes na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ultrapassagens indevidas e andar acima da velocidade permitida ainda são as infrações que mais geram multas aos motoristas. Os números são impressionantes. Durante esses 4 dias de Operação Finados, a PRF registrou mais de 800 infrações, mas foram mais de 500 infrações registradas por excesso de velocidade. Foram quase 80 infrações por ultrapassagem indevida. E é importante que o motorista tenha em mente que essas duas infrações, elas aumentam a probabilidade, de um acidente acontecer e também aumenta a gravidade com que esse acidente acontece. E durante esses 4 dias de reforço aí na fiscalização também, foram 16 acidentes registrados e nenhum óbito registrado. Ainda segundo a PRF, esse ano foram registradas 121 infrações a mais do que no ano passado. Mas em 2017 foram 38 feridos contra 17 este ano. A Polícia Civil suspeita que a bebê de 6 meses que morreu no HMIB, vítima de maus tratos cometidos pelos pais, já sofria violência bem antes de ser internada no início de outubro. A criança foi atendida numa clínica em Sobradinho com sinais de desnutrição e também machucada. O histórico médico da criança mostra que ela nasceu saudável, pesando mais de 3,5 kg. Até os 6 meses de idade, ganhou apenas 1 quilo. No dia 10 de outubro, a mãe levou a criança na clínica da família de Sobradinho. A médica relatou que ela estava com baixo peso e desnivelamento da clavícula. Encaminhou para internação e mandou atualizar a carteira de vacinação. O Conselho Tutelar afirma que no dia a equipe médica deveria ter denunciado. A polícia vai abrir inquérito para apurar se houve negligência. Se ela vinha sofrendo maus tratos, com a nossa presença, isso poderia ter sido cessado, ter tomado outro rumo. Na sexta-feira, pouco depois das 11 da noite, a menina teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Ela estava internada no HMIB desde segunda-feira, onde deu entrada com várias fraturas e queimaduras pelo corpo. Desconfiados, os médicos chamaram a polícia. Na delegacia, a mãe confessou as agressões. Disse que a fratura no fêmur direito teria sido quando ela jogou a criancinha no berço por estar com raiva, porque ela não parava de chorar. Por último, afirmou que a fratura no punho direito teria sido quando ela deu um solavanco na bebê, em razão dela não querer abrir a boca para comer a papinha. A mãe Elisana Pereira da Costa, de 23 anos, foi levada para a Colmeia, o presídio feminino de Brasília. O pai, Anderson Gustavo de Araújo Barbosa, de 29 anos, está na Papuda. Ele já tinha passagem por furto e porte de drogas. O casal foi indiciado pelo crime de feminicídio duplamente qualificado por motivo torpe e a total impossibilidade de defesa da vítima. A polícia vai pedir exame psiquiátrico dos pais. Nenhum arrependimento por parte dos dois. Nós vamos ainda no relatório final sugerir ao juiz, e caberá à autoridade judiciária fazer a análise, um exame psiquiátrico, porque ou nós estamos diante de 2 monstros ou diante de 2 pessoas que têm sérios transtornos psiquiátricos. O laudo do IML com os detalhes da causa da morte da criança vai ser divulgado em 30 dias. E a polícia conseguiu impedir um assalto a uma agência dos Correios em Goiânia. A mesma quadrilha que foi presa já tinha assaltado um banco em Goiânia há 2 meses.
Segundo as investigações, a quadrilha especializada em roubo era liderada por detentos do presídio de Tocantins. Com o grupo, os policiais apreenderam maquinários e ferramentas usadas em obras de construção e até um bloqueador de sinal que eles usavam para impedir que o alarme disparasse ou alguém chamasse a polícia. Segundo a polícia, a quadrilha, que já tinha roubado uma agência bancária na capital em setembro, usava todo esse equipamento aqui para invadir estabelecimentos, cortando paredes e cofres, sem chamar a atenção. Eles foram presos em flagrante quando pretendiam roubar uma agência dos Correios aqui no Cidade Jardim. Já tinham feito todo o estudo, fariam o adentramento na agência, provavelmente no domingo. Foi evitado que mais uma agência fosse subtraído o dinheiro. Intervalo comercial e você vai ver a seguir: a polícia de Valparaíso prende o dono de uma imobiliária por suspeita de estelionato e apropriação indébita. E ainda, o governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, cobra mais transparência no atual governo para passar as informações. Agora 7h28, voltamos já. A polícia prendeu um corretor de imóveis suspeito de aplicar golpes em Valparaíso. Ele era investigado há 2 anos e em janeiro a gente mostrou aqui no J2 várias denúncias de donos de imóveis que não estavam recebendo os aluguéis da imobiliária. Frederico Firmino da Silva é investigado por estelionato e apropriação indébita. O corretor de imóveis e dono da Dubai Imobiliária é acusado de não repassar os valores dos aluguéis aos donos dos imóveis. Ele está preso temporariamente no presídio de Valparaíso. Em agosto de 2016, abriu-se um inquérito para apurar esses fatos, né? Esse cidadão ele foi indiciado por estelionato. Novamente, outras vítimas começaram a procurar a delegacia relatando os mesmos fatos. Foi então que surgiu a necessidade da prisão preventiva dele, né? Bem como a necessidade de se instaurar um novo inquérito, né? Dessa vez para apurar esses outros fatos. Em janeiro, os donos dos imóveis e até os inquilinos levaram o caso para a delegacia. Na época, o Alessandro disse que recebia os aluguéis do apartamento dele com atraso desde 2016. Ele procurou a imobiliária, mas disseram que o atraso era de quem estava morando no imóvel. Quando eu cheguei lá no meu imóvel, os inquilinos dele me mostrou os comprovantes tudo pago, tudo bonitinho. Falou, não, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, porque a gente paga tudo em dia. Quem morava no apartamento eram a Vivian e o Reinaldo. Eles guardaram todos os comprovantes de pagamento do aluguel. A gente apresentou os comprovantes de pagamento, assim, questão da nossa parte, ele até se acalmou, mas ele ficou bastante irritado, surpreendido com a procedência da imobiliária. Na época, Frederico negou o crime e disse à polícia que houve apenas um desacordo comercial entre a empresa e os clientes. Segundo a polícia, pelo menos 30 pessoas registraram queixa contra o corretor de imóveis nesses 2 anos. Se for condenado, Frederico Firmino pode pegar de 1 a 5 anos de prisão por cada pessoa prejudicada nessa história. Um dos efeitos da condenação penal é justamente ressarcir os danos causados, né? Então, ao final, ele sendo condenado por esses crimes, certamente ele vai ser condenado também à restituição desses valores. Nós tentamos durante toda a tarde localizar a defesa de Frederico Firmino da Silva, mas não conseguimos. O governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, cobra transparência do atual governo nas informações repassadas à equipe de transição. Hoje, ele se reuniu com o Ministério Público de Contas em busca de informações sobre a situação financeira do Estado. A reunião entre Ronaldo Caiado, a equipe dele de transição e o procurador do Ministério Público de Contas durou mais de 1h30. E aconteceu depois do decreto do governador José Eliton, que tirou a obrigação do Estado em fazer um empenho para pagar o salário dos servidores. Empenho é a reserva do dinheiro, a garantia de que vai ter verba para pagar as despesas. Ronaldo Caiado saiu da reunião dizendo que falta mais transparência nas informações prestadas pelo atual governo nesse processo de transição e que no fim do ano o déficit orçamentário de Goiás deve chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais. Caiado destacou a dívida com o governo federal, com as bolsas universitárias e as obras paradas. Acreditam em mais de 2 bilhões e meio só de prejuízo
para a população do estado de Goiás em obras iniciadas e não terminadas. Como atender hoje 20 mil jovens que têm a bolsa universitária e que o estado está há 8 meses sem pagar as faculdades? Foi feita uma renegociação da dívida com o governo federal. Goiás não cumpriu a primeira parcela. Qual valor? Falam até em 400 milhões. A União teve que pagar um empréstimo do governo estadual de Goiás no valor de 33,5 milhões. Por que não pagou as OS? Por que não tem previsão de pagar os funcionários? Em instantes, casos de violência contra a mulher aumentam no Distrito Federal. E a gente fala da vacinação contra a febre aftosa. Agora, 7h34, a gente volta já. De volta com o J2 e agora a gente fala de um assunto que é recorrente aqui na região do entorno e também em Brasília, a violência contra a mulher. Essa noite chamou a atenção a quantidade de casos em Brasília, no Paranoá. A tentativa de homicídio foi por volta das 10 da noite de ontem. Segundo testemunhas, Maria do Livramento Alves, de 35 anos, discutiu com o ex-companheiro perto de um bar nesse comércio. João Evangelista de Souza, de 39 anos, bebia no lugar minutos antes. Ele deu 5 facadas em Maria. Segundo testemunhas, Maria do Livramento foi esfaqueada próximo a esse comércio na quadra 10 do Paranoá, depois de discutir com João Evangelista. Após tentar matar a ex-companheira, ele foi espancado por moradores. Evangelista deu entrada no Hospital Regional do Paranoá por volta de meia-noite e o estado de saúde dele é considerado grave. Maria do Livramento, também em estado grave, foi transferida do Hospital do Paranoá para o Instituto Hospital de Base, onde deve ser acompanhada por um neurologista e um oftalmologista. Ela chegou a perder uma considerável quantidade de sangue, o que poderia levá-la a um estado de choque se não fosse a rápida intervenção da equipe de paramédicos do Corpo de Bombeiros, que agiu no sentido de conter essas hemorragias. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. O suspeito também vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele já tem passagem por lesão corporal contra a ex-mulher. Segundo parentes da vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Além desse caso, os bombeiros foram chamados para outras 2 ocorrências de violência contra a mulher na região. Essa madrugada, uma senhora com leucemia também foi agredida pelo companheiro no Paranoá Parque. E também no Paranoá, um homem ateou fogo em uma casa e fugiu. Um senhor havia incendiado a sua residência para tentar queimar a esposa e uma criança. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados em todo o DF 7.169 casos de violência contra a mulher, uma média de 40 casos por dia. Informação importante para todos os produtores rurais do entorno. Começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa e é importante ficar atento aos prazos. Nesta propriedade em Lusiânia são 800 cabeças de gado. Durante a campanha serão vacinados 150 animais com até 2 anos de idade. A gente vacina aqui por etapas. Primeiro a gente vacinou os que estão presos no confinamento e a segunda etapa vão ser as bezerras que estão soltas. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30 em todo o país. Bovinos e bubalinos com até 24 meses devem ser imunizados contra a doença. Em Goiás, a expectativa da Agrodefesa é vacinar até o dia 30 de novembro 9.480.000 animais contra a febre aftosa. Em Lusiânia, a meta é praticamente a mesma do ano passado, de aproximadamente 80.000 cabeças. Aqui no município de Lusiânia, a gente tem nas campanhas anteriores alcançado esse índice de 100%. E então a nossa expectativa para o estado é chegar o mais próximo disso e espera não ser diferente. E é importante se planejar. Quem não imunizar os animais dentro do prazo da campanha vai pagar multa de R$ 7,00 por cabeça. O produtor deve ficar atento na hora de entregar a declaração. Aqui no entorno a gente tem alguns municípios que têm o VaptVupt, estão aptos a receber essa declaração. E aquele produtor que pretende fazer pela internet, ele pode fazer através do nosso site e não precisa levar depois o comprovante na Agrofesa. Esse registro pela internet ele já deixa o processo todo concluído. E a vacinação é a única garantia de manter o estado livre da febre aftosa.
O J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Uma boa noite, bom começo de semana e até amanhã. Tchau.